Meu irmão, minha irmã, hoje é sábado, 26 de dezembro, dia depois do Natal. Lembrando a você que o Natal não é só um dia, o Natal é todo dia, né? Como o Padre Zezinho poetizou na música, como que bom seria se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Marias e se os pais fossem José. Então, não ficou apenas, hoje não é apenas a ressaca do Natal, o dia de trocar os presentes que foram menores ou maiores, mas é dia de nós continuarmos com a espiritualidade natalina do encontro com o Senhor, fazendo memória que fizemos ontem da sua primeira vinda, agora reafirmando para nós que já conhecemos, para os pequenos que estão conhecendo que ele veio e que por isso nós precisamos esperar, fervorosos, a sua segunda e definitiva vinda. Lembrando a você que hoje, dia 26, sábado, às 18 horas, tem missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida com batizados. Sempre ao quarto sábado do mês temos batizados. E amanhã, domingo, dia 27, nós temos missa às 7 da manhã e temos a missa às 8h30 da manhã nas capelas Santa Luzia e Santa Rosa de Lima. E às 18 horas também missa na Igreja Matriz. E eu peço a você, amanhã, domingo, 27, eu estou completando 12 anos de sacerdócio, de ordenação sacerdotal. Peço que você lembre de rezar pelo menos uma Ave Maria por mim, para que eu seja de fato fiel a cada dia ao sacerdócio que escolhi como chamado de Deus, como missão de vida, que cada dia eu busque ser um sacerdócio, não ao meu modo, ao meu jeito, mas segundo o coração do Senhor. E que cada dia eu me coloque mais a serviço de Deus, vivendo meu sacerdócio a serviço dos meus irmãos e irmãs. Por isso, se você pode, venha amanhã às 7 da manhã na Igreja Matriz, ou às 18 horas, celebrar comigo, né, para juntos rendermos graças ao Senhor por esses 12 anos de vida sacerdotal. Se você não pode, da sua casa mesmo, reze pelo menos uma Ave Maria por mim, pedindo que Nossa Senhora me torne cada dia mais dócil, me ajude como mãe a viver este filho dela e do Senhor, um verdadeiro sacerdócio que anima o povo a viver a sua fé. Vamos escutar o Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 10, os versículos 17 ao 22. E você é convidado a deixar aí o seu comentário sobre o Evangelho, a partilha do Evangelho também, e divulgar este áudio aos seus irmãos e irmãs. O Evangelho diz o seguinte: naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito, vosso Pai, é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria sempre, eu sempre gosto de dizer isso, que é uma grande verdade, é uma alegria de partilharmos a palavra de Deus, especialmente nesse dia 26, dia da lembrança, né, a celebração, né, que nós colocamos a cada dia, vivemos a cada dia na Eucaristia. O martírio de Estevão é o que também celebramos hoje, o primeiro mártir depois de Jesus. Indica que a sorte dos seguidores de Jesus não será diferente da sorte do Mestre. Por causa da sua fidelidade e perseverança até o fim, Jesus foi entregue, foi julgado injustamente, sofreu a paixão e a morte na cruz. O martírio de Estevão confirma o que Jesus havia dito e como havia preparado os seus discípulos no Evangelho de João. A afirmação é ainda mais clara: se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Está lá no capítulo 15, versículo 20 do Evangelho de São João. O verbo entregar
é empregado 3 vezes, no capítulo 1, versículo 17, versículo 19 e versículo 21. No texto original, no versículo 21, só aparece uma vez. É também o verbo utilizado para a paixão de Jesus. Assim como Jesus será entregue nas mãos dos homens, da mesma forma também será os seus seguidores, que serão expostos à crueldade do mundo contrária ao reino de Deus. Os tribunais que falam do Evangelho. Em Jerusalém havia o grande sinédrio, o tribunal composto por 71 pessoas. É este tribunal o responsável pela morte de Jesus, como Mateus 28, 59 vai falar. Havia sinédrios menores nas cidades do interior. E Jesus está preparando os discípulos para a missão quando irão pelo mundo. Por isso ele fala do dar testemunho. Dar testemunho. A perseguição será a melhor ocasião para dar testemunho, tanto diante deles, os judeus, como dos pagãos. Foi assim que Jesus se despediu dos discípulos, preparando cada uma para viver segundo a vontade e o amor de Deus. Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra, como vai dizer no Atos dos Apóstolos 1:8. O testemunho é a melhor forma de evangelizar. E quem der testemunho de Jesus aqui na terra, terá o testemunho do próprio Jesus diante do homem. O Espírito vosso Pai. É uma maneira própria do Evangelho de Mateus de falar do Espírito. No Evangelho de João, o Espírito será o nosso defensor, o Paráclito, João 14, 18. E também dará testemunho, João 15, do 21 ao 27. O Espírito Santo que virá em abundância sobre todos em Pentecostes, Ato 2. Conduzirá a igreja e será auxílio e protetor na hora da perseguição. Este versículo é usado erroneamente para justificar a falta de preparação para falar de Deus, mas o contexto indica que é uma ação de Deus em sentido emergencial, entregar a morte. Jesus adverte que a perseguição pode vir das pessoas mais próximas, irmãos, pais, irmão, filho, e aí por diante. Odiados por todos por causa do nome de Jesus. Na última bem-aventurança, Jesus havia anunciado: felizes sois quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Lá em 5:11. Os apóstolos saíram do sinédrio felizes por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Está no Atos 5:41. Estevão proclama a mensagem de Jesus e sofre o martírio, olhando para o céu e vendo a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Atos 7:55. Quem perseverar? É na hora da perseguição que se descobrirá quem é o verdadeiro discípulo. O ouro se prova no fogo e os eleitos no candilho da humilhação, diz Eclesiástico 2:5. O apóstolo Paulo também afirma: nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a virtude comprovada e a virtude comprovada a esperança. Em Romanos 5, do 3 ao 4. O testemunho da igreja nos primeiros séculos foi a sua melhor pregação. Se alguém era capaz de sofrer e dar a vida pelo reino e por Jesus, essa proposta era séria e tinha sentido. Isso fez com que tantas pessoas abraçassem a fé. Uma comunidade que ignora seus martírios não é digna de continuar existindo, diz Dom Pedro Casadáliga. Nossa missão é não esquecer aqueles que derramaram seu sangue, dando testemunho da sua fé. Mas não basta recordar, é preciso também continuar. O mundo de hoje precisa mais de testemunho do que de belas palavras sobre Jesus. A igreja não cresce por proselitismo. A força de atração deve vir do testemunho, diz o Papa Francisco. O testemunho exige coragem, perseverança, confiança no Espírito Santo, que continua dando sua assistência nos momentos difíceis da perseguição e das tribulações. Por isso, meu irmão, minha irmã, a você que nos escuta e que participa conosco a cada dia, rezando juntos este momento de oração, que você seja capaz de viver a palavra e cada dia testemunhar o amor de Deus na sua vida, testemunhando a sua fé. E nesse testemunho, eu peço que continue me ajudando a ser
padre que eu devo ser, cobrando testemunho, comprometimento de vida, a dedicação às promessas sacerdotais, da obediência, da pobreza, né, de viver na humildade, da castidade, ter pensamentos e comportamentos puros diante de Deus e dos irmãos e irmãs para poder servir melhor a comunidade. O padre é aquele que deve ser o homem da palavra, no sentido de ter palavra, mas de escutar, conhecer, saber falar da palavra de Deus. Deve ser o homem da oração, da Eucaristia, o homem dos sacramentos, o homem da comunidade. Que você, com suas orações e, sobretudo, com o seu companheirismo, acompanhando, cobre a cada dia, de mim e de todos os sacerdotes, a sermos aquilo que por vocação assumimos na liberdade dos filhos de Deus. Que Deus abençoe, que seu final de semana seja abençoado. E lembrando a você que dia 31 de dezembro, último dia do ano, nós teremos a missa de agradecimento por este ano, a acolhida do próximo ano, 2021, às 19 horas, e após a missa, o viradão com Cristo. Ficar até a meia-noite em adoração a Jesus sacramentado. Venha participar conosco. Que Deus abençoe na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.